R. Lens Produtora. A paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus abençoe sua vida, seu lar, toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Estamos na nossa segunda semana nesse mês de dezembro. E hoje, mais uma convidada especial. É a missionária Nalva, onde ela vai trazer conhecimento, conteúdo sobre empreendedorismo cristão, saúde emocional, espiritual e financeiro. E ela tem um projeto maravilhoso, Legado Feminino. Fique conosco, assista esse vídeo todo, presta atenção para que você venha entender e colocar em prática. Missionária Nalva, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda, se apresente para o povo, para o público. A paz do Senhor Jesus, eu sou a missionária Nalva Barbosa, tenho 47 anos, instruo mulheres na área espiritual, emocional e financeiro comportamental. Eu sou da região de Santo Amaro e é um privilégio estar aqui hoje. Me sinto honrada de poder compartilhar um pouco da minha história. Você tem muito conhecimento, a sua história, a tua trajetória, você soube semear, né? E eu quero saber de você. Você veio hoje para contar o seu testemunho e dentro desse testemunho que te fez uma mulher forte, te trouxe sabedoria, né? Direção, discernimento. A gente vai começar, missionária. Você falou, né? Você é focada nesse projeto Legado Feminino. E você falou aqui, empreendedorismo cristão, saúde emocional, espiritual e financeiro. E esses três andam juntos, é isso? A saúde emocional, o espiritual e o empreendedorismo cristão. Não tem como a pessoa se especializar em um só, não é isso? Exatamente. É que, primeiro, a gente tem que estar bem espiritual. Para empreender, você tem que estar bem espiritual. Então, quando você está bem espiritualmente, cuida do espiritual, cuida da emoção, você se sente fortalecido para cuidar do empreendedorismo. Porque a gente precisa estar bem psicologicamente para poder estar lidando com o negócio. E por que eu trago os três pilares? Porque não tem como a gente viver só do espiritual, nem só do emocional e nem só do financeiro. Então, precisamos dos três para que tenhamos uma vida bem-sucedida em todas as áreas. De onde você tirou, como nasceu esse projeto? De onde você tirou sabedoria? Eu sei que você faz seus estudos, você busca conhecimento, mas eu quero falar da prática. A sua vida, né? O seu dia a dia, começando pelo seu testemunho. Como foi para você chegar até aqui? Como foi? Como você não caiu aqui de paraquedas? Como foi que você adquiriu toda essa estrutura, né? Uma raiz aprofundada? Como foi que a sua trajetória até aqui? Olha, eu vim da Bahia, do interior da Bahia, da roça mesmo. Tá. Vim de uma família de 6 irmãos e de mãe separada. E a minha mãe, ela teve que trabalhar para criar 6 filhos sozinho, era trabalho braçal. E eu sempre fui uma menina muito sonhadora. E eu queria, de alguma forma, poder ajudar a minha família, ajudar a minha mãe, ter recurso financeiro desde criança. E aí eu tinha o sonho de vir para São Paulo. Só que uma criança, como que vinha para São Paulo sozinha, né? Aí eu falava para meus irmãos que eu ia vir para São Paulo, que eu ia trabalhar, que eu ia ter um negócio. E meus irmãos ficavam rindo de mim, né?
E aí eu tinha um rio assim próximo, eu ia para os rios e ficava lá conversando com Deus. Eu sempre fui uma mulher de muita fé. Aí eu ficava lá conversando com Deus, que para Deus me dar uma estratégia, Deus chegar até São Paulo. E assim Deus teve misericórdia da minha vida e ouviu. Aí eu com 13 anos de idade, eu saí da roça e fui para a Vitória da Conquista, trabalhar na Vitória da Conquista, em casa de família. E lá eu fiquei trabalhando. Com 15 anos, eu fiquei grávida, engravidei. E aí eu fui abandonada pelo pai do meu filho. E eu havia uma necessidade aí que eu tinha que trabalhar, porque aí eu não tinha só que ajudar minha mãe com meus irmãos, tinha mais um filho que eu tinha que criar. E só que eu não tinha como eu vir para São Paulo, porque era maior de idade. E eu sempre achei que quando eu chegar em São Paulo, que a minha vida ia se resolver, porque eu ia arrumar um trabalho. E depois, com 17 anos, surgiu a oportunidade de eu vir para São Paulo. Eu tinha uma conhecida aqui. E essa conhecida, ela falou, oh, eu trago você. Só que aqui não tem onde ficar, você vai ter que ficar escondida no banheiro, do banheiro de empregada. E aí era o lugar que eu tinha para ficar, era esse banheiro de empregada. E eu fiquei ali, eu ficava escondida para quando a patroa dela saísse, eu sair para arrumar emprego. Aí arrumei emprego e fui me estruturando, trabalhando, mesmo de menor, mas eu consegui emprego. Aí eu consegui emprego, comecei a trabalhar. E aí eu comprei um barraco de madeira por R$1.000. Por R$1.000 eu comprei esse barraco de madeira. E ali eu comecei a trabalhar. E eu trabalhava de dia, estudava à noite. E com esse barraco eu já consegui trazer o meu filho, que ficou lá na Bahia. Eu trabalhava de dia, estudava à noite. E final de semana eu fazia curso de cabeleireiro, porque eu queria ter o meu próprio negócio. Eu sempre me via uma mulher de negócio. E eu também queria trazer a minha família para colocar para trabalhar, sabe, para ter uma estrutura melhor. E aí eu comecei a trabalhar, fiz o curso de cabeleireiro e aí eu consegui montar meu salão e foi dando certo, Deus foi abençoando e foi dando certo. Aí eu já consegui também ter pessoas para trabalhar comigo. E as coisas foram melhorando e eu sempre tive uma visão empreendedora. Sempre tive uma visão empreendedora, sempre enxergava, assim, lá na frente. E aí as coisas foram dando certo e eu comecei a vender as coisas também. Vendia roupa, enfim, tudo que desse para vender, Natura, Avon, enfim, eu começava a vender. E aí foi surgindo, foi crescendo os negócios. Eu já consegui ajudar a minha família e já consegui ter pessoas para trabalhar comigo. E aí eu já comecei a pensar num plano de futuro, de investimento. Já comecei. Aí eu comecei a imaginar, a estudar o que daria retorno rápido. Aí eu vi que o que dava retorno rápido era imóvel. Eu comecei a investir em imóvel. Comprava imóvel que fosse bem assim, antigo, que dava para reformar. Aí reformava, eu vendia. Aí também comprei um terreno, comecei a fazer umas casas de aluguéis. E aí surgiu o empreendedorismo. Quer dizer que desde criança você já tinha um foco. Isso te ajudou muito, né? Porque quando a pessoa tem um foco, é claro que até você chegar aí onde você falou de comprar imóvel e ajeitar ele, porque você comprava, eu acredito que você procurava um imóvel que não tivesse bom, porque o valor era menos, para você arrumar, não é isso? Para poder você alugar, vender, fazer o seu negócio. Então, de onde foi que veio de dentro de você? Tipo, de onde veio esse desejo, essa vontade? Porque isso aí é uma visão, você já tinha uma visão. Você via além, né?
Você falou que ficava dentro de um banheiro, né? Isso, de uma pessoa que exatamente. ela não podia te aceitar. Mas o único jeito era esse, escondido. Eu acredito que aquele banheiro que você ficava ali, escondida, muitas das vezes dormindo, ali, doía você, doía seu coração, doía estar ali naquele ambiente sem ter um conforto, vamos dizer assim. Mas, durante esse tempo, por você focar muito, era mais leve ou não? Você chorava, sentia falta de família? Sim, eu me sentia sozinha, falta de família, carente e sem apoio para tocar o negócio. Mas eu só podia contar comigo mesmo. Era primeiramente Deus e eu mesma. Não tinha família aqui, não tinha com quem tocar. Mas eu tinha esperança que ia dar certo e eu não podia errar. Eu foquei muito, eu dediquei muito todos esses anos, porque eu não podia errar. A chance que eu tinha, a oportunidade, eu tinha que segurar e tinha que fazer acontecer. E aí foi aonde que eu comecei a trabalhar na área da estética e comecei primeiro com o público masculino, aí depois comecei, os próprios esposos começaram a trazer as mulheres para mim cuidar. E aí, com o tempo, eu comecei a analisar que as pessoas, elas precisavam muito de cuidado emocional, espiritual. Que só cuidar na parte externa não seria o suficiente. Que elas iam lá no salão para cuidar da parte externa, mas quando ela estava triste emocionalmente. E eu sempre fui uma pessoa muito carismática, então isso se identificava. E elas começavam a contar seus problemas, ia para o salão e ficava lá bastante tempo. Às vezes, elas faziam o trabalho que tinha que fazer e permanecia lá, porque elas me viam como exemplo, elas me viam como mulher de Deus, queria oração, queria conversar, muitas vezes conselho. Mas você não nasceu no lar cristão. Você não nasceu num lar cristão. Não, eu conheci a igreja aqui em São Paulo, conheci Jesus aqui em São Paulo. Com 23 anos, eu me converti. E foi muito interessante essa história, porque quem me ganhou para Jesus foi a minha própria patroa. Então, eu sempre vi assim que para ter prosperidade completa, a gente precisa de Jesus. Precisa de Jesus. E aí, assim, empreendedorismo e Deus sempre teve na minha vida. Porque eu fui para a igreja justamente para buscar conhecimento para tocar os negócios. Porque eu comecei a ver que as pessoas que eram cristãs, que tinham uma vida próspera. Aí eu falei, bom, eu também preciso ser próspera. Então, se o segredo é Jesus, eu vou para a igreja. E eu não me converti assim porque eu tinha uma enfermidade, porque eu tinha problema. Não, fui exatamente para buscar conhecimento dentro da palavra de Deus para aplicar no empreendedorismo, para que os negócios dessem certo. E depois de muito tempo eu tive um encontro com Deus. Por isso que tudo que eu vou falar, assim, quando eu vou pregar ou dar palestra ou alguma mentoria, eu sempre abordo o tema do empreendedorismo porque faz parte da minha convenção. Olha que interessante. E durante essa sua trajetória de mudança, ficou grávida, viajar, viver escondida, gerou feridas? Sim, gerou. Eu era uma pessoa bem amargurada, embora eu aconselhava muitas mulheres, que eu sempre tive uma palavra de conforto, porque eu fui uma pessoa de muita fé, eu sempre acreditei em Deus, sempre acreditei que Deus iria mudar a minha história, e mudou. Então, eu sempre tinha uma palavra de conforto, sempre tinha um aconselhamento, mas dentro de mim, eu era uma mulher ferida, porque eu tinha complexo de inferioridade, eu me sentia sozinha. E eu tive que curar isso dentro de mim, esse complexo de inferioridade, e entender
que eu era capaz de seguir em frente, mesmo se não ter apoio de família ou não ter o apoio de um marido, mas eu precisava continuar e fazer acontecer, porque eu tinha um filho para criar e eu tinha sonhos, o meu filho cursasse uma faculdade, enfim, e eu sempre tive sonho de ter um próprio negócio e de ajudar a mulheres a também a se desenvolver os seus talentos. É muito importante esse tema, principalmente quando se fala de mulher cristã, porque muitas das vezes a mulher ela espiritualiza a mulher e o homem, mas eu vou focar bem aqui na mulher. Ela espiritualiza e já acha que tudo vai... Coloca tudo na mão de Deus. Tipo, é porque Deus vai mandar, não faz nada, espera. Ou acha que uma mulher cristã não pode empreender, não pode ser uma executiva, uma empresária, não pode se vestir bem, né? E você traz para a gente esse ensinamento, né, ali na prática, e a importância, porque faz parte do crescimento também, sim, espiritual, emocional, em todas as áreas, não é verdade? Sim, sim. E aí, nesse meio tempo que eu já estava com salão, trabalhando, eu conheci, me casei. E eu achei que ali seria um momento que é onde que a gente ia alavancar junto, porque eu ia ter uma pessoa a mais que ia me ajudar nessa parte do empreendedorismo. E casamos, ficamos um bom tempo casados. A princípio foi muito bom. E depois, como eu estava tão focada nos negócios, porque foi a oportunidade que eu tive ali, eu tive que segurar... Eu não prestei muito atenção assim no meu casamento, eu achava que estava tudo bem. E o meu esposo, ele acabou envolvendo com outras coisas, negócios errados, e, enfim. E houve traição, estava me traindo. E eu trabalhava sozinha. Ele não me ajudava a crescer nos negócios. Era eu trabalhar e o salário dele era para ele ir para as baladas, para ostentar. E aí foi uma decepção muito grande na minha vida, porque eu achei que quando a minha vida ia se resolver, porque eu era uma mulher casada, e tive essa grande decepção. E eu tinha que lidar com tudo isso. Eu tinha que trabalhar, tinha que cuidar de funcionário, eu tinha que estudar, porque na área da estética a gente tem que estar buscando coisas novas. E não tive o apoio do meu esposo, a qual que eu achei que eu ia conseguir. Ele não te apoiava, não estava com você, na verdade, não caminhava junto. Exatamente. Eu estava casada sozinha, na verdade. Estava casada sozinha. E era um casamento, assim, de fachada, que entre as pessoas, ele dava a parecer que era aquele casamento feliz, e ele fazia de tudo para mostrar que era um homem cuidadoso, tal, mas na realidade não era isso. Então, por que eu estou falando isso? Até para chamar a atenção das mulheres, né? Porque muitas vezes a gente vive um casamento de fachada, e está achando que está feliz e não está. E aí, nesse meio tempo, eu já estava bem estruturada, as coisas já estavam dando certo. E aí ele começou a gastar todo o dinheiro, o salário dele, o meu salário também. Houve traição. E foi uma coisa assim, muito desagradável, porque ele descobriu a senha do meu cartão, do banco, sabe? Pegou todo o dinheiro que eu tinha para crescer mais o negócio, e eu perdoei. Eu perdoei porque eu queria ser uma mulher casada. Pelo fato de eu vir de uma mãe separada, eu achei que eu tinha que ser uma mulher casada, e eu tinha muita preocupação do que as pessoas iam falar de mim, sabe? Então, e eu permaneci no casamento, não deu um basta, eu perdoei. Aí aconteceu a segunda vez, e eu perdoei de novo, porque eu queria ser uma mulher casada, eu fiz de tudo para manter o meu casamento. E ele não queria
mudança, não queria. Aí eu falei, eu tenho que fazer uma escolha, né? Ou ele anda com Jesus comigo, ou ele ajuda a crescer dos negócios, ou desse jeito não dá. E aí permaneci nesse casamento, tentando, achando que ele ia melhorar. Aí ele se envolveu com um agiota. Eu tive que comprar o que era meu de volta, para não perder tudo. Chegou uma época, assim, no meu casamento, que a situação estava tão difícil, que era agiota na minha porta cobrando, pessoas querendo tomar o que eu já tinha comprado. E eu sem saber o que estava acontecendo. Eu nem sabia exatamente o que estava acontecendo. E depois foi que eu fiquei sabendo de tudo que estava acontecendo. E as pessoas iam lá no meu salão me cobrar. E aí eu comecei a me posicionar. Eles chegavam lá e falavam assim, olha, quando vocês forem fazer negócio com meu esposo, você não vem falar comigo. Você poderia ter falado comigo antes. Aí dizia, não, pois é. Eu falei, então agora você vai tratar com ele. Então eu comecei a me posicionar, porque senão eu ia perder tudo o que eu tinha trabalhado todo aquele tempo para conquistar. Tive que negociar com o agiota, pagar, coisa que eu não sabia nem exatamente o que era, porque ele mentia muito para mim. Ele mentia. E tive que comprar casa que já era minha, assim, comprar no sentido de dar parte dele, né? Avaliar a casa, dar parte dele para ficar com a casa, para não perder o que eu tinha construído, porque era algo que eu estava fazendo já um investimento para o meu futuro, o futuro do meu filho. E também eu já tinha um projeto de quando tivesse os 40 anos, eu já queria estar já bem estruturada para parar mais o trabalho braçal, para dedicar o meu propósito, que é instruir mulheres na área espiritual, emocional e financeira. Eu gosto muito da área de ensinamento. Então, quando eu chegasse aos 40, eu queria ter liberdade financeira para poder estar me dedicando a esse propósito. Olha, missionária, que coisa forte. Você suportou um casamento, com certeza foi muito choro, muitas lágrimas, decepção, frustração. Eu acredito que com a ferida que já vinha ali da infância, da adolescência, outras feridas também foram abertas, né, diante desse processo aí de casamento, de fachada. E o que você falou é muito importante, porque o que tem de casamento destruído, né, casamento só de fachada, pessoas vivendo uma vida de amargura. E o pior, que isso aí não faz mal só para aquela pessoa, é para todo mundo do convívio. E você suportou, quer dizer, para ter o nome de casada, lembrando da mãe, que era solteira. Quer dizer, e como foi que aconteceu essa libertação? Essa libertação aconteceu em 2019, que a minha mãe faleceu e o meu pai também. Foi tudo assim, um mês e depois outro mês. E eu estava com uma ferida enorme, porque eu estava sem pai, sem mãe, e minha mãe é tudo na minha vida. E eu estava com um homem que não estava me respeitando. Aí eu tive que tomar uma decisão. Eu falei, bom, como já está doendo mesmo, já está doendo, a ferida já está grande, então que resolva tudo de uma vez. E aí foi quando eu falei para ele, eu dei uma data, estabeleci uma data, falei, até dia 30 de novembro, eu quero que você saia de casa, porque a gente já não estava bem mesmo no casamento, né? E eu estabeleci ali uma data. E aconteceu que, naquela data, exatamente naquela data, ele tomou uma posição e saiu de casa. Mas, mesmo assim, ele queria ainda que eu pagasse para que ele saísse de casa, sendo que ele já tinha gastado tudo, a parte dele, que eu já tinha pago a parte dele para ele sair de casa, o que ele tinha direito, entre aspas, e ele ainda queria que eu pagasse para ele sair de casa. E ali foi aonde que ele saiu para trabalhar em outra cidade, falou que voltaria no Natal, porque ele saiu em novembro.
Aí, quando chegou no Natal, que ele falou, olha, eu tô ouvindo. Eu falei, aqui você não entra mais. Aqui você não entra. Eu sei que ele saiu de casa e me deixou com carro quebrado, parcela de apartamento atrasada, condomínio, armário vazio, enfim. Né? E eu fiquei assim e acabei me estabelecendo de novo para a glória de Deus. Só que eu não senti a perca do casamento. Eu já tinha sofrido tanto antes. Eu já estava tão triste por conta da perca da minha mãe que eu não consegui nem notar que eu estava passando por um processo de separação. Quando eu me dei por conta, já tinha se passado 1 ano. Porque esse processo você já vinha passando, né? Exatamente. Eu quero que você entenda, como a missionária Nalva falou, ela viveu quanto tempo casada? 12 anos. 12 anos de sofrimento, traições, roubos, furtos. Ela trabalhava e o esposo dela pegava o dinheiro dela e ia para farra. E ela suportou, ela orou, ela buscou, ela fez a parte dela. E preste atenção. Às vezes as pessoas elas querem continuar casadas ou fingindo que estão casadas. Às vezes até há um adultério de ambas as partes. Mas o importante é mostrar para a sociedade o que a sociedade quer ver. Não faça isso. A missionária Nalva, ela se posicionou. Se ele quisesse mesmo, ele teria ficado, ele teria mudado, ele a tinha respeitado. Não havia respeito, cumplicidade. Não havendo respeito, pronto, não há mais nada. O básico é o respeito. E eu te admiro cada vez mais, missionária, porque você já vem de uma família que não é cristã, uma família destruturada, uma menina sonhadora, e você colocou no seu coração, igual a mulher do fluxo de sangue, eu quero isso, eu quero. Você não disse, eu vou tentar. Porque quem vai tentar, no momento que vier as lutas, e as lutas vão vir, ela para, ela desanima. Mas quando a gente diz, eu quero, quando a gente tem o foco, vem as lutas, as pelejas, os temporais, e a gente vai avançando, porque a gente tem um foco, a gente sabe aonde quer chegar. Então, desde menina você vem nessa trajetória, como você falou, e aqui no casamento, tudo que você passou no casamento, pela sua história hoje, foi justamente para alinhar também você com esse conhecimento que você tem. Porque o bom, eu acredito nisso, o bom é o conhecimento, é na prática. E isso você tem na prática, na mão de obra. Quer dizer, ele foi embora e foi aonde você respirou. Você diz assim, eu não senti mais nada a separação, porque já estava separado há muito tempo. Você já tinha passado o luto da separação. E ali foi um alívio para você. Eu creio que foi um fardo que saiu, ou não? Sim, exatamente. Foi um fardo. E eu me senti muito cuidada por Deus nessa época, assim, todas as épocas, mas dessa foi uma época especial, porque eu tinha um salão para cuidar, tinha funcionário e tinha um filho também. Eu criei o meu filho só, fui mãe solteira antes de conhecer meu esposo, e eu tinha que dar conta de tudo isso. E eu não podia chorar o luto da minha mãe, porque eu tinha que estar bem para trabalhar. E ali, quando eu chegava à noite, que eu deitava, que eu começava a chorar, eu sentia uma mão me acariciando. Essa mão era a mão do próprio Cristo. Eu sentia um alívio. E essa mão começava a me acariciava, até que eu pegava no sono. Eu não tive insônia, sabe? Eu não tive problema nenhum, porque quando eu chegava à noite, o próprio Espírito Santo, ele me consolava. E nessa época eu tenho umas fotos que são as fotos mais lindas que eu estou, que é as fotos aonde que eu estava passando por tanto problema, mas eu tinha um sorriso no rosto, eu tinha um brilho, e as pessoas nem sabiam que eu estava passando por tudo isso,
porque eu não tinha tempo para chorar os lutos, eu estava sempre ali, pronta, mesmo assim, ferida por dentro, mas pronta para poder estar cuidando das pessoas e do meu empreendimento, que era o foco. Eu sempre foquei. Missionária, diante do seu trabalho, do que você já passou de informação, eu vejo que a sua história foi gerada feridas, né? E você tem esse trabalho, né, na saúde emocional. Como você foi curada? Como você foi curada? Como você soube que estava curada? Porque eu comecei a me aprofundar mais nas coisas de Deus. Depois que veio a separação, que eu não tinha pai, não tinha mãe, e eu tive que me aprofundar. Aí eu comecei a dar aula na escola bíblica. Eu estava tão ferida e o meu pastor me pediu para mim começar a dar aula na escola bíblica. E era justamente no momento que eu estava em luto. Aí eu falei assim, mas como? Ó a situação que eu estou, como que eu vou conseguir dar aula na escola bíblica? E aí eu falei assim, mas eu achei uma responsabilidade tão grande, eu gosto de desafio. Eu falei, bom, mas é uma responsabilidade tão grande dar aula na escola bíblica e Deus está me dando essa oportunidade, mas então eu vou. Aí eu comecei, e quando eu comecei a dar aula na escola bíblica, eu vi a necessidade que eu tinha que me aprofundar no Evangelho. Eu tinha que buscar, focar no conhecimento para poder começar a dar aula. E ali, como era uma responsabilidade tão grande falar de Deus, ensinar as coisas do reino, aí eu comecei a aprofundar muito na Bíblia. E aí a dor foi passando. Eu focava tanto na palavra, nos conhecimentos, que eu não deixava espaço para sentir solidão, para sentir tristeza. Eu me entreguei literalmente na obra de Deus. Aí me entreguei. E ali eu comecei a dar aula, também comecei a dar palestra, ensinar as mulheres que eu sempre gostei de ensinar. E ninguém nem sabia que eu estava separada, na verdade. E aí foi aonde que surgiu as oportunidades. À medida que eu fui me dedicando, eu vi que havia necessidade de buscando conhecimento. Aí foi aonde que eu tive que buscar fazer teologia, curso básico de teologia, fazer outros cursos e me aprofundar cada vez mais nessa área. E aí chegou um tempo que Deus falou para mim que eu tinha que sair daquele salão que eu estava, porque Ele queria mais eu focada na obra. E aí eu falei, Deus, eu faço a tua obra, mas me deixa eu trabalhar, porque eu amo trabalhar. O trabalho é muito importante. O trabalho, ele edifica o homem e glorifica a Deus. A pessoa que trabalha, ela tem expectativa de vida para sonhar. Então, eu sou a favor da mulher trabalhar. Não estou criticando, cada um tem, mas eu sou a favor, porque para mim, isso é algo que me deixa feliz de trabalhar, ter meu dinheiro, né, poder ter liberdade para ir e vir, sem ter que ter precisando, pedindo um dinheirinho para o esposo, para comprar alguma coisa. Então, eu sempre trabalhei, eu fui independente, então eu tive que trabalhar. E eu comecei a aprofundar, a buscar conhecimento, e aí foi aonde que eu vi, falei, bom, quantas mulheres elas estão como eu, né, ferida, sem ter com quem conversar, sem ter confiança, muitas vezes, às vezes são coisas tão íntimas que a gente não se sente à vontade de estar levando para nossos líderes, ainda que são bons pastores, mas a gente não quer ficar falando assim, a gente quer ter uma pessoa que realmente entenda que passou, porque quando a gente passou, o que o outro passou, a gente tem empatia, a gente consegue entender melhor. E aí foi aonde... começou a acontecer automaticamente, tudo na minha vida, na parte espiritual, na parte espiritual e no emocional, de dar palestra, essas coisas, foi as pessoas que foi me colocando, foi as pessoas que foi vir. Só mesmo o financeiro, o empreendedorismo, porque esse eu me dediquei, e eu sempre falava quando
alguém falava para mim, olha, eu te vejo no altar. Eu te vejo com o Ministério de Mulheres. Eu te vejo você palestrando. Teve uma jornalista que um dia falou para mim, eu te vejo você descendo e subindo de avião, dando palestra. Eu dizia, não é eu não, porque eu quero ser empresária. Eu quero ser empresária. Então, eu relutei muito para aceitar hoje estar dando mentorias, falando da parte espiritual, porque o meu foco mesmo era o empresarial. Que coisa interessante. Aí Deus já foi fazendo tudo, né, em um pacote só, não é verdade? Sim. Eu achei interessante quando você falou que, mesmo ferida, foi para a igreja buscar ajuda, com certeza pensou uma coisa e foi outra totalmente diferente. Deus tem as maneiras de trabalhar. Deus é um Deus pessoal. Deus viu que a maneira certa para ela, como foi, mesmo ela estando ferida, ela foi ensinar. Porque, ao mesmo tempo que ela estava ensinando, ela estava aprendendo. Através da vida dela, pessoas estavam sendo curadas. E ela também, e você também sendo curada. Não é isso? Para você que deixa para ir para a igreja, eu conheço muitas pessoas, missionárias, que falam assim, eu vou para a igreja, mas deixa eu parar de fumar. Eu vou para a igreja, mas as pessoas sempre querem deixar a vida espiritual, né, para cuidar em último lugar, sempre para depois. E esse depois nunca chega. Dentro de tudo isso que você falou, como você falou, né, o que pegou mais assim foi o espiritual, né? O emocional não, né? E o empreendedorismo não, porque o seu foco sempre foi o financeiro. Trabalhar, ter minhas coisas, minhas conquistas. Isso aí já estava dentro do seu coração. E o que você não queria, o que você relutava, a maioria dos profetas. Jeremias disse, eu sou pequeno. Moisés disse, eu não sei falar direito. Gideão falou, eu sou menor da minha casa e de toda a congregação. Então, isso aí uma pessoa, quando ela tem chamado, ela reluta. Então, você relutou bastante, quer dizer, Deus usando profetas, Deus falando com você, te colocando em um ambiente, né, para você cuidar de almas. Mesmo assim, você foi relutando. Hoje você tem um trabalho que cabe também o espiritual. Como foi essa aceitação? Foi aos poucos? Como foi que você se deparou e disse, eu quero, é isso mesmo, chega de relutar? Ou até hoje você reluta? Até hoje eu reluto. Até hoje eu reluto. Só que hoje eu tenho a convicção que qualquer área na tua vida, você precisa de Deus. E a Bíblia, depois que eu comecei a buscar o espiritual, a aceitar, eu entendi que a Bíblia, ele é um livro que traz tudo o que você precisa. Prosperidade, salvação, para casamento, para ensinamento de filho. E a própria prosperidade você tira de dentro da Bíblia. Hoje em dia eu tiro o empreendedorismo, eu ensino a parte financeira trazendo as palavras da Bíblia. Porque se nós pegarmos ali o Mateus 25... a partir do verso 14, que vai falar, né, dos talentos, a gente vê, ali fala de empreendedorismo, ali fala de negócio, ali fala de investimento, aquele servo que enterrou o talento, né, ele foi chamado de servo negligente. Aquele que multiplicou o talento, né, Deus multiplicou mais ainda, Deus abençoou. Então, a Bíblia, ela traz isso para a gente. Basta você pegar e aplicar na área que você precisa. É lógico que o evangelho é para salvação. Isso é fato. Mas dentro do próprio evangelho, da própria Bíblia, você encontra ensinamento para o financeiro, para você prosperar, desde quando você não coloca o dinheiro em primeiro lugar, não faz dele o seu senhor. Mas não é pecado
o cristão empreender, não é pecado você prosperar, não é pecado você ser rico, pecado é você colocar o teu coração no dinheiro. Mas se você seguir a palavra de Deus, o próprio Deus, ele te levanta de uma forma assim tão rápida que você fala, nossa, o que aconteceu? Né? Deus, ele muda a história. Então, hoje, eu uso a Bíblia, primeiro para salvação, claro, para aprender, mas para tirar ensinamento de empreendedorismo. Sim, você está certa, é verdade. E mulheres, essas mulheres que você trabalha com elas, elas relutam, elas recebem isso muito bem, elas entendem. Aonde é que você vê uma dificuldade maior? Elas se abrirem no emocional, né? Elas aceitarem ser uma empreendedora, uma empresária, ou não importa a área que trabalhem, né? Que elas venham trabalhar para conquistar, realizar sonhos. É onde você vê uma barreira, a resistência maior? É a falta de coragem. E a gente precisa ter coragem, porque Deus, ele faz a parte dele. Se nós formos analisar ali o livro de Josué, né? O capítulo 1, o versículo 7, ele vai dizer para Josué 4 pilares que me chamam muita atenção, que é: seja forte, tenha coragem, bom ânimo, né? Observa, ele está pedindo para observar e agir. Então, a gente tem que ser forte para enfrentar, né, os desafios, que são muitos, ter coragem para agir, observar, porque nós temos que ser pessoas observadoras também, observar e agir. Fé sem ação, não acontece nada. E por que muitas pessoas ficam anos e anos e não acontece nada na vida? Porque elas ficam assim, tô na fé. Então, a gente tem que ter fé, ter coragem, ter ação. E observar também. E aprimorar. Temos que aprimorar cada dia. A gente não pode se acomodar só com o que a gente aprendeu no passado, quebrar as crenças antigas, buscar conhecimentos novos, o ambiente que você vive também conta muito, as pessoas com quem você anda. Então, a gente tem que andar com pessoas que têm uma linha de raciocínio, que a gente tem, que nos entende, pessoas que te levantam. Então, as pessoas que você anda, o ambiente, tudo isso influencia para que você possa crescer. Então, nós mulheres, nós temos um chamado. Deus tem um propósito para cada uma de nós. Nós só precisamos descobrir o nosso potencial. E muitas mulheres, elas têm talento, elas têm propósito, mas elas estão escondidas. Elas estão com medo do que as pessoas vão dizer, elas estão com medo de enfrentar a vida, ou têm complexo de inferioridade. Mas eu venho dizer aqui hoje que você pode, que você é capaz, que Deus tem propósito na tua vida e você precisa alavancar e fazer a diferença. É muito importante isso mesmo. E você falou algo que é o início, é a coragem. Você vê que muitas mulheres se acomodaram, porque tem pessoas que, às vezes, as pessoas que não entendem falam assim, vê a pessoa num estado deplorável, né? De miséria mesmo, aí a pessoa diz assim, nossa, fulano se acostumou. Aí tem pessoas que dizem assim, mas quem é que vai se acostumar com o que é ruim? Tem muita gente que está ali, que o ambiente já tomou conta dela, ninguém sabe o que é ambiente, ninguém sabe o que é ela. Então, pessoas que se acomodaram mesmo em... é um exemplo, né? Tem feijão e farinha, vamos comer enquanto tiver. Tipo isso, entendeu? Não tem uma visão ampla, não tem um foco, não tem um objetivo. E você vê isso como uma preguiça mesmo, espiritual, uma preguiça da pessoa de pensar, de raciocinar, de se levantar, ou diante do que ela passou, que é um processo, né? Diante do que ela passou, ela se acomodou, tem medo do novo. São várias situações que pode levar. Você com o seu trabalho, o que é mais que você vê? Mulheres, como você falou, falta de coragem, tudo bem.
Mas tem aquelas também que estão no comodismo, né, diante da situação que ficou ali, se estendeu ali e pronto. Tem a preguiça, aquela preguiça espiritual, que é o desânimo, que é a frieza, o abatimento, e a preguiça natural mesmo, que é pessoas que têm preguiça e se for para ela comer ali, ela deixa o prato ali. Ela tem preguiça até de levar o prato para a pia, lavar e guardar. Qual a maior dificuldade nesse ponto assim? Porque eu sei que tem mulheres que já deram testemunhos, eu acredito que cada avanço delas é uma vitória sua também, porque você está ali na frente, guiando, instruindo, né? E o que é que a família dessas mulheres fala? Você tem contato com a família? Muito pouco, porque às vezes as mulheres já são mais mulheres de acima dos 40. Ultimamente tem vindo muitos jovens também. Eu tenho ensinado muitos jovens que não têm esse apoio em casa de um pai, de uma mãe para incentivar. Então, e eles veem isso em mim. De estar ali incentivando, dizer, olha, você consegue, você pode, sabe, de incentivar, porque é muito importante a gente ter esse apoio. Você, pai, você, mãe, que está me ouvindo, incentiva o teu filho, né? Faça ele acreditar que tem coisas boas na vida dele, que Deus tem coisas em abundância, porque Deus tem coisas grandes na nossa vida. A gente precisa sair do mesmice. É isso que eu trago para essas mulheres, para elas virem sair do mesmice, para elas virem ter uma visão de saber que o reino de Deus é próspero e que as coisas boas são para a gente que busca realmente a palavra de Deus. Deus tem coisas grandes, então para a gente sair desse mesmice e vir buscar o novo. E o novo é desconfortável. Porque muita gente prefere ficar na sua zona de conforto, porque aprender o novo dói, aprender o novo é desconfortável. Eu vou até contar uma história aqui, que eu não sabia andar de bicicleta, agora eu estou aprendendo a andar de bicicleta. E na primeira semana que eu comecei a andar de bicicleta, como doeu? Doeu muito, minhas pernas ficou muito doídas, deu vontade de desistir. Aí eu comecei a observar, falei, eu entendo por que as pessoas às vezes ficam no acomodismo, não querem aprender coisas novas, porque é desconfortável e dói. Então você precisa aguentar o processo, precisa saber que é um processo que você precisa passar, mas que você pode evoluir. É interessante isso aí. Você que está nos assistindo, presta atenção, saia do comodismo, saia da sua zona de conforto. É como a missionária está falando aqui agora, né? Sair da zona de conforto dói, né? Vai gerar ali em você alguma insegurança. O novo é desconhecido, você não conhece. E aquela zona de conforto é bem conhecida, igual um sofá, uma cama, que não sai de cima. Então, esse programa Nova Mulher é justamente para acontecer o novo na sua vida. Mas para acontecer o novo na sua vida, você precisa se posicionar, acreditar. Você veja o que a missionária Nalva falou. Ela estudou, ela fez faculdade, ela fez cursos, trabalhou de dia, estudava à noite. Por quê? Porque ela tinha um foco. Então, e você pode fazer isso também. Barreiras vão ser levantadas, muros, muralhas, temporais, tempestade, e muitas das vezes a oportunidade não chega com cara de oportunidade, chega com cara de problema mesmo, porque se chega com cara de oportunidade, todo mundo quer. Aí quem é que vai querer resolver um problema? Quem é que vai querer enfrentar um problema? Esse problema é uma oportunidade para o novo. Então, se posiciona, já vai aí tirando o sofá do lugar, já vai arregaçando a manga da camisa e já vai focando. O que é que você pensou em fazer? Qual é o sonho que você já enterrou? Projeto que você colocou dentro da gaveta, fechou e jogou a chave fora? Vamos abrir essa gaveta, vamos desenterrar esse sonho. Você está entendendo? Porque lutas, a gente vai perder lutas, batalhas, mas a guerra só será perdida quando você parar, desistir de guerrear. Não desista, vamos colocar em prática, não fique ouvindo. Ai, meu Deus, que forte. Ai, nossa, Deus está falando. E ali vai, morno, esfria de novo. Não. Aproveite agora que Deus está falando, porque Deus quer mudar agora.
Se Deus quisesse mudar a sua vida no ano que vem, Ele ia falar com você no ano que vem. Ele quer começar hoje, agora. Coloque em prática, né, missionária? É verdade. E nós fomos chamados para frutificar. E a árvore, a palavra de Deus diz, é bem claro, né, em João 15, que a árvore que não dá fruto tem que ser limpada, tem que cortar para que dê fruto. Então, a importância da gente dar fruto. Então, eu deixo aqui essa mensagem para que você venha refletir como foi teu ano, quais foram os frutos que você deu. Se você ainda não deu fruto, se você plantou alguma semente para que venha dar fruto no ano de 2026. E se você ainda não fez isso, ainda dá tempo. Ainda dá tempo você plantar uma semente para que o próximo ano você venha colher. Porque às vezes a gente planta... Eu estava até usando um exemplo esse final de semana de um pé de manga, que eu vi o pé de manga que tinha muita manga. E eu estava palestrando na chácara e eu mostrei para aquelas pessoas. Eu disse, olha esse pé de manga, foi apenas um caroço de manga. Olha como está. Essas mangas podem ir para São Paulo, que eu estava em Campinas, né? Essas mangas podem ser levadas para São Paulo, essas mangas podem ser levadas para Bahia, essas mangas podem ser levadas para um lugar. Apenas um caroço de manga. Tem manga para alimentar a multidão. Assim é a palavra de Deus. Se nós colocar uma semente e uma semente dá fruto, uma pessoa vai levando para mais uma, outra pessoa vai falando mais uma. Pensa que não, vai crescendo, né? A semente vai germinando e vai crescendo. E assim é a nossa vida. A gente precisa sair do acomodismo, orar. Não vou dizer que a gente tem que ser super mulher, corajosa o tempo todo, que tem os nossos medos, as nossas fraquezas, mas o que eu quero dizer é que você não pode parar. Busque ajuda. Se você não consegue sozinha, hoje tem uma facilidade, tem vídeo no YouTube, tem palestras que você pode estar indo, tem mentorias, busca ajuda na sua comunidade cristã, paga curso, investe. Você tem que investir. Investe no teu conhecimento. Às vezes tem tanto conhecimento rico aí que é o preço de uma pizza, de um refrigerante. E às vezes a gente gasta com coisas que não agrega e deixa de investir naquilo que enriquece, que é o conhecimento. E tem uma historinha que eu gosto muito de falar nas minhas palestras, que é a história da água, que tinha um moço que ele estava perdido na floresta e ele estava com sede, ele estava com muita sede. E aí tinha uma placa assim, que por um lado falava 40 quilômetros H2O, 20 quilômetros água e 40 quilômetros, né, H2O. E aí, o que aconteceu? Por ele não ter conhecimento, ele acabou pegando a placa que era 40 quilômetros, que era água, que ele não sabia que a água era H2O, e andou 20 quilômetros, ele morreu. Então, se ele tivesse pegado a placa, que era os 20 quilômetros, que era H2O, ele tinha vivido. Então, a falta de conhecimento mata. A falta de conhecimento paralisa, né? Traz cegueira. Então, é importante que a gente venha a aprimorar. E por mais que você tenha curso, faculdade, enfim, diploma, mas o conhecimento que tira toda a cegueira, que liberta, que salva, que transforma, que é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu foco muito nisso, eu não fico aqui questionando religião, nem insistindo para as pessoas ser crentes, mas o que fez a diferença na minha vida foi estudar a Bíblia, a palavra de Deus. E é onde você foca mais hoje, no espiritual, né? Como você está falando, porque a Bíblia ela tem resposta para tudo. Você viajou para Israel, você viajou para outros lugares fora do Brasil. E aqui no Brasil, o seu trabalho tem se estendido, você tem buscado mais, você tem conquistado mais mulheres. E os jovens, esses jovens que vieram até você, eles estão com você, vieram mais jovens? Tem alguns jovens que eu estou liderando,
que estou buscando parceria para ajudar pessoas que querem montar seu próprio negócio, que não sabem como começar, não com o financeiro, mas com a experiência. E pessoas que realmente querem fazer a diferença, mulheres que está aí parada, que não sabe como começar, sabe que precisa de uma orientação. Então, eu estou aberta para isso, porque eu tenho um sonho, e esse sonho é instruir pessoas na área financeira, espiritual e emocional, tirar essa escassez, porque eu sei que se as pessoas quebrar essa barreira, elas conseguem se desenvolver, e estou aqui em busca de parcerias também, de empresas, de mulheres, de pessoas que querem fazer a diferença, deixar um legado. Porque o melhor legado que nós podemos deixar para a geração futura é um conhecimento. É memórias, conhecimento, porque dinheiro acaba, mas se você deixar conhecimento, vai passando de geração em geração. Você falou algo aí muito importante. Você que precisa de algo. Às vezes você só precisa de uma pessoa para te ajudar a destravar a sua fé. Sim. A sua fé. E aí já dá início a uma nova vida, né? Já vira uma página. Eu me lembrei agora de Naamã, quando você falou, né, sobre mulheres, né, que precisam de ajuda, muitas das vezes, né, para alavancar, para dar um empurrão. E é verdade, porque Naamã, quando ele foi lá fazer a visita ao profeta, ele era um homem muito respeitado, muito conhecido. Tinha um rei na história, mas a história falava sobre o leproso, Naamã. E ali, quando ele chegou, né, até o profeta, que o profeta mandou o obreiro, né, Geazi, até ele, mandar dar 7 mergulhos, né, no Rio Jordão, ele ficou indignado. Por quê? Porque ele vinha no meio do caminho falando: eu pensei que o profeta ia sair, ia orar em mim, ia passar a mão. Porque tem pessoas que complicam mesmo, o ser humano, já é do ser humano. Ele ia voltar leproso, e tinha um servo dele com ele, e falou o quê? Meu pai, se o profeta tivesse mandado o senhor fazer coisa pior, o senhor não faria? Aí ele: faria. Então, é o Rio Jordão, é ali pertinho, é 7 mergulhos. Foi. A gente precisa, que você falou muito também, sobre as pessoas que a gente anda, o convívio, o ambiente, porque é um conjunto. E, aos poucos, a pessoa tem que dar o início, né? O primeiro passo é ir ali, depois as portas vão se abrindo, as pontes vão sendo firmadas, as estacas fincadas. Mas, para que tudo isso aconteça, você precisa dar o primeiro passo, iniciar. Porque, muitas das vezes, o que precisa é isso, né? É alguém para te ajudar a usar a sua fé, destravar, às vezes uma palavra, um ensinamento. E a missionária Nalva, daqui a pouco, ela vai passar os contatos dela, porque ela tem testemunho, tem frutos, tem base, tem estrutura, né? Mais alguma coisa? Eu queria que você falasse sobre esse seu certificado. Sim, eu já vou falar, mas eu quero enfatizar aqui também que eu sofri um problema com a minha voz. Que a minha voz incomodava as pessoas. Então, por muito tempo, eu ficava sem querer falar, porque as pessoas falavam que eu falava demais. E Deus, ele fez uma promessa na minha vida, que a minha voz ia atravessar a fronteira. Então, toda vez que eu falava, assim, eu escutava uma voz que dizia: as pessoas não te entenderam. Você não sabe falar. E outras pessoas falavam: nossa, como que você se comunica bem? Mas quando eu palestrava ou pregava, eu chegava em casa, eu escutava uma voz que as pessoas não entenderam o que eu falava. E isso me perturbava muito, porque eu achava que as pessoas não estavam entendendo o que eu estava falando. E aí aconteceu um fato muito interessante, como a senhora falou aí de Israel. Em 2022 eu estava no aeroporto de Israel, e já para retornar para o Brasil, e de repente escutei uma pessoa atrás de mim dizendo assim: eu conheço essa voz. Aí eu só virei assim. Aí era uma pessoa que tinha ficado hospedada no mesmo hotel que eu, né? E só por ela ter me visto conversar lá, ela
ela reconheceu a minha voz. Aí eu perguntei para ela, eu disse assim, eu estava falando muito alto? Ela falou, não, é porque a tua voz é diferente. Então, eu tive muita dificuldade. Quando eu era criança, minha mãe me deixava na casa da minha prima e ela passava pimenta na minha boca para mim não falar. Então, assim, sempre quiseram calar a minha voz. Sempre quiseram calar. E depois, quando eu dei um basta mesmo, um dia eu cheguei, dei um basta, falei assim, inimigo, eu posso não saber falar, mas eu sei falar que Jesus é bom, que salva e que liberta. A partir de hoje, não vai mais parar a minha voz. E agora, muitas pessoas falam assim, nossa, a tua voz me conforta. Gente, quando eu mando mensagem de áudio para as pessoas, elas dizem assim, ai, como eu gosto de ouvir a tua voz. Aí, um dia, eu mandei umas mensagens escritas, e eu estava no restaurante, aí chegou uma médica lá, uma doutora, ela falou assim, eu não ouvi mais as mensagens que você me mandou, você está mandando escrita, mas eu gosto de ouvir a tua voz. Então, quando eu repreendi aquilo ali, quebrei aquela barreira, eu comecei a entender que era mentira do enganador, que a minha voz, ela não incomodava. Pelo contrário, ela ajudava as pessoas. Então, assim, o que eu estou trazendo isso aqui, para a gente ter muito cuidado, porque quando Deus tem um chamado na tua vida, naquilo que Deus quer te usar, às vezes o adversário ele quer te parar. E Deus ele me usa na comunicação porque eu tenho dislexia. E dislexia são pessoas que têm problema na escrita. Eu sei ler, na escrita eu tenho muita dificuldade. Eu sou muito, às vezes a dislexia, você ou coloca letra de mais ou letra de menos, sabe? E aí você tem dificuldade na escrita. E Deus disse para mim que Ele me queria falando, não escrevendo. E pelo fato de Jesus dizer que Ele queria que eu falando e não escrevendo, aí já começou as barreiras querendo parar a minha voz. Então, não deixa ninguém te parar. Usa o que Deus te deu. Se for para a comunicação, que seja na comunicação. Se for na escrita, que seja na escrita. Cada um tem um potencial, uma habilidade. Então, que você venha se levantar e fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. E sobre esse certificado, aqui, em 2014, eu fiz o curso de empreendedorismo com a Aliança Empreendedora. Aliança Empreendedora, que eu estava certa que eu ia crescer, montar uma clínica de estética, ia crescer dos negócios e tal. Aí eu fiz um curso com a Aliança Empreendedora, parceria com o Santander, e eu ganhei um ano de mentoria. Para vocês verem a importância da mentoria na vida das pessoas. E quando eu comecei aquela mentoria, eu estava certa que eu ia abrir novos negócios, que eu queria crescer no ramo empresarial. E depois que eu tive aquele ano de mentoria, quando encerrou, a minha mentora disse para mim, você tem certeza que é isso que você quer? Hoje a gente encerra a mentoria. E eu já estava com outra visão. Eu disse, não, eu quero continuar com um negócio pequeno, mas que me dê tempo para que eu venha dar atenção para as pessoas, cuidar das pessoas, porque eu entendi que eu amo cuidar das pessoas. E se à medida que eu fosse crescendo num ramo empresarial, eu não ia conseguir dar tempo, dar atenção para as mulheres, para as pessoas. Porque muitas que iam ali naquele salão, elas não iam só arrumar o cabelo em si, elas iam porque elas queriam consolo, elas queriam conselho, elas queriam ouvir. E eu me descobri o meu verdadeiro propósito. Eu tenho a minha profissão, que é na área de estética, mas o meu propósito é instruir pessoas. Então, eu descobri esse meu propósito. E aí, foi aonde que eu decidi que eu não queria alavancar nos negócios, que eu queria continuar ali só com o negócio mesmo pequeno, para dar continuidade de cuidar das pessoas. E nesse curso eu recebi 2 diplomas, meu certificado, de conclusão de empreendedora, e esse daqui como a empreendedora mais inteligente do grupo, com as minhas fotos, tudo. Então, assim... Pode apresentar para a câmera. Tá. Esse daqui são... Esse daqui são meu certificado.
de empreendedora mais inteligente de 2014, da turma da Aliança Empreendedora, parceria com Santander. Então, eu me senti muito grata a Deus. E foi aonde que eu vi que... E aí, a partir desse curso, eu comecei sendo convidada para dar palestras, né, porque eu destaquei como na parte do empreendedorismo, me destaquei também na comunicação e comecei a ser convidada para dar palestra antes da pandemia. E aí foi aonde que eu vi. Eu falei, bom, se eu consigo dar palestra para as pessoas, tá, eu quero começar a fazer isso na área cristã. Eu quero começar a desenvolver empresária cristã. Né? Trazer também o empreendedorismo para o meio cristão, porque às vezes as pessoas acham que a gente tem que só ser crente, só servir a Deus, mas o financeiro, ele está em tudo. Ele não é tudo, mas ele faz parte de tudo. Porque para manter uma obra, para manter aqui um podcast, qualquer coisa que você for fazer, você precisa do financeiro para poder manter. Então, por isso que eu abordo essas 3 áreas, que é o financeiro, o espiritual e o emocional, porque dinheiro é emocional. Se você não está bem emocionalmente, aí você não consegue também cuidar do seu financeiro. É forte, viu? Missionária Nalva. E vocês estão entendendo o testemunho da missionária Nalva? Ela todo o tempo ali, passando por trancos e barrancos, ela não teve ninguém que a apoiasse. Muitas das vezes você fica melancólica, fica aí sofrendo porque quer que o seu cônjuge, seu pai, sua mãe, seu irmão, alguém te apoie e acredite nos seus sonhos. Me fez me lembrar também de Davi, né? Que ninguém acreditava em Davi. 40 dias ali, Golias, né, ganhando aquela guerra só no grito, porque o diabo ele gosta de ameaçar, entrar no psicológico da pessoa, falar como a missionária falou aqui, que tentando calar, né, a voz dela, falar que o diabo ele vem logo na fraqueza da pessoa, né, naquela fraqueza. Então fala que você não vai conseguir, que você não fala bem, que você não é inteligente. Tem pessoas mais inteligentes que você, talvez até tenha, mas Deus te escolheu. Não se compare com ninguém. Não, porque quando você começa a se comparar, daqui a pouco você está querendo competir. E daqui a pouco entra a inveja, os ciúmes. Isso não é bom. E quando eu falo de Davi, né, que quando a missionária estava falando, eu me lembrei muito. Davi, ele ali, quando ele chegou ali naquele campo de batalha, Golias já ganhando 40 dias, aquela guerra só na força do grito, o exército filisteu e o exército de Israel, todo mundo zombava de Davi. O rei, o próprio Golias, mas Davi, ele sabia o que ele queria, igual a missionária Nalva. Ele sabia quem era com ele. Ele tinha um objetivo. E tem mais. Davi, ele entendeu. É muito forte o que você falou, missionária. Porque Davi, ele entendeu que quando ele estava ali no deserto, né, matando um leúço, matando um leão, Deus preparou ele para matar um Golias. Né? Ele entendeu aquilo, que ele entendeu que ele tinha uma história. A história dele não tinha que ser contada. O pessoal tinha que saber da história de Davi. Quando ninguém acreditou nele, ele não olhou para a direita nem para a esquerda, ele focou naquilo que ele sabia. Ele disse, da mesma forma que Deus me deu força, matou aquele urso, matou aquele leão, porque foi Deus me usando, o mesmo Deus que me deu vitória no urso e no leão, é o mesmo Deus que vai me dar nesse incircunciso. Ele não falou nem gigante, incircunciso. Eu quero falar para você da importância de você, porque tudo é fé. Usar a sua fé, mesmo que ninguém acredite. E às vezes as pessoas já não acreditam, não é porque elas não querem acreditar. Às vezes elas não têm visão, missionário. Não é verdade? Sim. E a gente quer que a pessoa acredite, que creia e nos apoie. Você olha e vê aí, tudo, e você sabe que você vai conseguir, vai lutar e vai conseguir. E outras pessoas olham e vê uma parede, vê o muro, não vê além. Então, coloque isso no seu coração. Comece no que você tem acreditado.
Qual é o seu foco? Vá em frente, avance, porque Deus é contigo. Coloque sempre Deus como prioridade na sua vida e você vai ser mais do que um vencedor em Cristo Jesus, como a missionária, né? Amém, amém, é verdade. E antes de finalizar, eu quero poder deixar um versículo aqui, que esse versículo fala muito comigo. Salmos 27 e o verso 14, que vai dizer assim: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Então, que você venha fazer o que você precisa fazer, mas que você venha confiar no Senhor, que Ele te fortalece, Ele anima o teu coração. E quando a gente coloca Deus à frente de tudo, ainda que você não tenha ninguém para te ajudar, mas Deus te ajuda. Ele é o teu ajudador. Ele é o que pode fazer o que ninguém pode fazer. Embora eu foco no empreendedorismo, mas eu coloco Deus em primeiro lugar, porque se hoje eu estou aqui dando esse testemunho, graças a Ele, que me levantou, que cuidou de mim, que eu sou sustentada pela graça de Deus, eu passei a ser sustentada pela graça de Deus. E eu tenho essa fé, essa convicção que tudo o que acontece na minha vida é permissão de Deus, e aquele que não dá certo também é Deus, porque é livramento. Que você continua firme aí e crê que Deus é fiel para realizar o teu sonho e os teus projetos. E que você venha ter um ano de 2026 assim excelente, rico, com paz e prosperidade, que você venha ter mudança na tua vida, e se precisar de ajuda, Nova Barbosa está aqui para segurar na tua mão e te ajudar a alavancar. Glória a Deus, que lindo, que testemunho lindo. Parabéns, missionária. Muito obrigada, viu, por compartilhar um pouco da sua história. Com certeza isso trouxe um crescimento, tanto para a gente, para mim, como para quem está em casa. E você não esqueça, todas as quartas-feiras, às 7 horas da manhã, o programa Nova Mulher está sempre com testemunho, uma história, instrução, aprendizado. É algo que vai mudar a sua vida. Não esqueça também de visitar ali as redes sociais do Crente Podcast, né? Que ali vai ter o site onde tem as Bíblias, devocional, tem a loja, né, com roupas. Sempre vai visitando. Não custa nada você visitar e ver, porque sempre tem novidade para você. Missionária, mais uma vez eu quero te agradecer, tá? Por você tirar um pouco do seu tempo, né, que é um tempo corrido. Missionária é uma mulher próspera e abençoada. A agenda dela é sempre o missionário. Procura aí um horário na sua agenda. E ela veio, compartilhou com a gente. Que Deus te abençoe poderosamente sempre, sempre, sempre. Tá bom? Amém. Eu quero só deixar aqui o Instagram do meu projeto, que é Legado Feminino, mas você vai conseguir entrar lá como Feminino Legado, que é o projeto a qual está tendo crescimento. Legado Feminino, mas você encontra como Feminino Legado. E o meu pessoal, que é Nalva Barbosa. Glória a Deus. A gente vai finalizar. Eu quero agradecer a você, tá? Lembrando que esse mês de dezembro, eu amo os números proféticos, mês 12. 12 é o número do governo, tá? Lembrando que a gente vai estar aqui junto até o finalzinho do mês, o finalzinho do ano. Não esqueça, todas as quartas, 7 horas da manhã, o programa Nova Mulher, sempre com história, com instrução, sempre com conteúdo, oportunidade para você que quer viver o novo, porque precisar, a gente sempre precisa. Agora, você que quer colocar em prática, em nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui fazer uma oração, né? Amém. Quero fazer uma oração, vamos fazer uma oração aqui em nome de Jesus Cristo para selar, né, esse nosso momento. Espírito Santo de Deus, Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo,
Aqui mais uma vez, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade de estar compartilhando, meu Pai, testemunhos, histórias. Eu tenho certeza, meu Pai, que tem alcançado vidas, almas. Eu tenho certeza, meu Deus, que tem restaurado casamentos, lares, famílias. Senhor, em nome de Jesus Cristo, a palavra é gratidão. Senhor, cada mulher, cada casal, cada jovem, adolescente, cada lar, cada família que esse programa, meu Pai, tem instruído, tem ministrado através dos teus servos, através dos teus instrumentos, Senhor. Cada pessoa, meu Pai, ela venha viver uma vida transformada. Esse programa Nova Mulher, que venha ser uma mulher transformada, venha ser um casamento transformado, reconstruído, é porque tudo é para a tua glória. Senhor, nós queremos também agradecer pela vida do Rafael, a vida da Jamile, que o Senhor levantou esse casal, colocou na frente de um campo de batalha, onde tem trazido cada testemunho, cada um melhor do que o outro. A gente, quando vê um testemunho, diz, nossa, que testemunho. Quando vê outro, aí se admira mais ainda. A gente sabe que essas coisas só o Senhor quem pode fazer. É o Senhor quem faz. Pai, aqui nós te agradecemos e, meu Deus, nós dizemos mais uma vez, amém, amém e amém. Ah, Deus abençoe.